Bom, galerinha do segundo ano, estamos aqui com a atividade 9, né? Que ficou comentado, vou fazer a atividade 9, 10, 11 e 12, que foi as últimas atividades que a gente postou lá no Google Sala de Aula. Escolha o gráfico que mostra, que melhor representa a função f de x igual a 2 mais 2 cosseno de x. Então, esse parâmetro 2 aqui, ó, tá vendo esse 2? O que esse parâmetro faz? Quando eu tenho um parâmetro fora do cosseno, fora de seno, um número qualquer, esse carinha aqui, ele aumenta o valor de y, tá? Aumenta o valor da linha y. E aqui você sabe que 2 cosseno de x, ele vai abrir a linha do eixo x, que foi o exercício anterior que a gente tinha feito. Lembra? Se eu não me engano, a gente fez 2 seno de x na aula anterior. Ok? Então, e aí aqui tá os gráficos, né? Para a gente analisar qual deles que é 2 mais 2 cosseno de x. Então, a gente só vai analisar. Eu vou dar um pause aqui e vou colocar numa tabela aqui, que eu vou ter que esboçar uma tabela, para a gente saber qual desses gráficos aqui a gente consegue achar usando esse 2 mais 2 cosseno de x. Eu vou pausar aqui e já volto com o vídeo. Bom, galera, tá aqui, tá? Lembrando que essa aqui é a função que a gente quer encontrar, tá? E a tabelinha já tá feita. Que é 2 mais 2 cosseno de x. Primeiro, você vai ter que colocar aqui o seno original, na verdade é o cosseno original de x, né? Então aqui você coloca os valores de x. Esses valores aqui estão lá no gráfico original do cosseno, tá, gente? Que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Se vocês não lembram, volta lá no vídeo anterior que eu postei na semana passada, vocês vão encontrar esses valorizinhos aqui naquele do caderninho que eu fiz, tá? E aí a gente vai analisar, ó. Quando for x, eu tenho 0. Quando for cosseno de x, o que quer dizer cosseno de x? Cosseno do valor do x. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 2π é 1. Gente, esses valores aqui também são padrões, tá? Esse aqui é o cosseno de x, ok? Esse aqui é o que vai entrar lá no gráfico do cosseno do x. Se eu fazer duas vezes esse cosseno do x, o que vai acontecer com esse cosseno aqui? Então, olha só, quando for cosseno de x, quando for 1, quando eu quero duas vezes, a resposta é 2 vezes 1, é 2. Quando for 0, 2 vezes 0 é 0. Quando for menos 1 cosseno de x, se eu fazer duas vezes ele, menos 2. Quando for 0, ele vai dar 2 vezes 0, 0. E quando o cosseno de x for 1, o cosseno de 2 cosseno de x vai ser 2, ok? Então, aqui agora a gente já encontrou duas vezes cosseno de x. Então, tá aqui, ó, 2 cosseno de x. O que eu vou fazer agora para encontrar o gráfico, analisar o gráfico? Eu vou colocar um 2 na frente, porque é isso aqui que a gente quer encontrar. Então, a gente tem que fazer por etapa, tá? Eu quero encontrar 2 mais 2 cosseno de x. 2 cosseno de x é essa linha aqui, ó, que a gente já fez, certo? O que eu vou fazer com essa linha agora? Eu vou pegar ela e vou somar mais 2, olha só. 2 mais 2 cosseno de x. Então, 2 mais 2, 4. De novo, 2 mais 2 cosseno de x. Quanto que é 2 mais 0? É 2. 2 mais 2 cosseno de x vai dar 0. Porque eu pegar 2 mais o valor de 2 cosseno de x aqui, ó, 2 mais menos 2 é 0. 2, acho que vocês agora já entenderam, né? 2 mais 0 é 2. E 2 mais 2 vezes o cosseno de x, que é 2, 4. Ok. Então, agora a gente tem que analisar o seguinte. Esses valores aqui, ó, eles são os valores que vão ir na horizontal, na reta que está deitada. E esse último valor aqui, que é o valor do y, como o nome próprio fala, y, é a linha que vai ficar em pé, né? Que é chamada de ordenada. Então, você vai analisar aqui, ó. Quando o x for 0, o y tem que ser 4. Quando o x for π sobre 2, o y tem que ser 2. E aí a gente vai voltar lá no gráfico para ver qual dessas que vai se encaixar lá no gráfico, tá? Você vai ter que analisar um gráfico um por um, né? Quando o x for π, o y tem que ser 0. Então eu vou pausar aqui e a gente volta lá no gráfico. Bom, galera, eu já encontrei aqui, ó. Eu analisei todas as outras anteriores e nenhuma estava batendo. Eu vim aqui nessa E, olha o que aconteceu. Quando o x for 0, o y tem que ser 4. Olha só, quando a linha x, que é essa que está deitada aqui, ó, for 0, o y tem que ser quanto? 4. Esse é o primeiro ponto, tá vendo? Tá marcado aqui. Quando o x for π sobre 2, o y tem que ser 2.
Ó, o π sobre 2 aqui, ó. Quando x for π sobre 2, o y é 2. Tá marcado esse ponto aqui, ó. Deu superaquecimento. Acho que meu celular tá esquentando. Vou terminar aqui esse vídeo rapidinho. Quando x for π, o y vai ser 0. Então, π tá aqui, tá vendo? X. E quanto que é o y? Não tem como eu subir, porque tá falando que é 0. Então, é esse ponto. Quando x for 3π sobre 2, o y vai ser 2. 3π sobre 2 está aqui. E aí a gente vai subir na linha y2. Tá vendo que o 2 tá aqui, ó? Não tá marcado, tá, gente? Mas é uma linha imaginária, ó. Ele vai se encontrar nesse ponto, ok? É o de 3π sobre 2. E quando for 2π, ele vai dar 4 novamente, né? Quando for 2π, vai dar 4. Então, essa tabelinha aqui informa para mim que o gráfico correto, né, de 2 mais 2 cosseno de x é o gráfico E. Eu vou subir aqui para vocês verem, ó, que os outros gráficos não tem como, né? Deixa eu só memorizar aqui, ó. Quando x for 0, o y é 4. Vamos lá. Quando x aqui for 0, o y tem que ser 4. Ué, não tem o y 4, então já posso descartar. Essa aqui eu tenho, ó. Quando x aqui for 0, o y meu tem que ser 4. Deveria marcar um ponto aqui, tá vendo? Só que essa função, ela começa marcando no ponto 2. Então também não é, né? Porque quando x é 0, o y tem que ser 4. E aqui o y tá dando 2. Então não é, tá vendo? Vamos ver essa aqui. Quando x for 0, o y tem que ser 4. E aqui tá marcando 2. Também não é. E essa aqui também, teoricamente, não é, porque eu não tenho 4. Então, só de bater o olho, não precisava fazer todas, né? Mas só de você bater o olho, a afirmativa correta é a afirmativa E, a alternativa E. Ok?